sentar. A liturgia de hoje fala a respeito das nossas responsabilidades e compromissos como cristãos. Fomos escolhidos por Deus. Isso o próprio Jesus nos fala: não fostes vós quem me escolhestes, mas eu quem vos escolhi. E nós nos tornamos cristãos, ou seja, passamos a fazer parte da família de Deus e fomos enxertados no tronco que é Jesus Cristo, através do nosso batismo. E no nosso batismo nós fizemos 2 compromissos muito sérios. O primeiro foi de renúncia. Quando chegamos perto da pia batismal, o celebrante nos perguntou, e nossos pais e padrinhos responderam: renuncias a Satanás? E respondemos: renunciamos, ou renuncio. Renunciar ao demônio, renunciar a esse espírito de trevas que quer ser adorado como Deus, que instila em nós o seu orgulho, sua revolta e sua desobediência contra Deus. E todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, desonramos a Ele, ou fazemos um pecado, na verdade nós estamos nos deixando seduzir e fazer a vontade do diabo. Por isso a nossa vida deve ser essa constante renúncia que devemos repetir a cada dia. E o demônio que se apresenta sempre como anjo de luz para nos seduzir: renuncias a Satanás? Renuncio. E a todas as suas obras? Renuncio. As obras de Satanás são obras que dividem, que maltratam, que enganam, que matam a vida da graça na alma. Jesus chama o Satanás de mentiroso, pai da mentira e homicida desde o princípio. Ele é o pai da mentira porque ele rejeita a verdade, conhecida como tal, rejeita o próprio Deus e a seu Filho, que é caminho, verdade e vida. E todas as vezes que nós pecamos, nós mergulhamos nesta mentira, deixando de reconhecer a Deus como Supremo Senhor e adorá-lo, e deixamos de fazer a vontade dele para fazer a nossa, e terminamos fazendo a vontade do demônio. Então, renunciar ao demônio e às suas obras, renunciar às obras de mentira, porque nós, como cristãos, devemos ser servos da verdade, que é uma só, e que é Jesus. A verdade deve ser pregada em todo mundo, ou seja, Jesus é a verdade que deve ser pregada, amada e servida no mundo inteiro. Ele é a verdade. Mas continuamos no batismo, e no nosso batismo nós dissemos que renuncio. Renuncio às seduções do demônio, nós dizemos renuncio. E renunciar a essas seduções do demônio significa renunciar a tudo aquilo que tem aparência de bem. Porque é claro que quando o demônio quer enganar alguém, ele vem como um anjo de luz, enfeitado, bonito, para atrair, para enganar, para seduzir. Se ele aparecesse como ele é realmente, ninguém iria atrás dele, pelo menos a grande massa da população não iria atrás do demônio. Essa figura asquerosa que é, mas ele seduz como anjo de luz. Tenhamos sempre cuidado. Quando alguém quer envenenar a outra pessoa, não diz toma veneno, mas diz toma esse leite, toma esse remédio, e o veneno está ali dentro. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que o mundo nos apresenta como algo bom, como fantasioso, mas que na verdade tem um veneno ali embutido. Por isso Cristo disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade
de meu Pai que está nos céus. Então o critério que devemos seguir é este: a palavra de Deus vivida, quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não nos deixemos seduzir por palavras doces, bonitas, que nos atraem, mas pela própria verdade do Evangelho, que exige de nós sacrifícios, exige cruz, exige uma mudança de vida. Às vezes as pessoas querem uma religião agradável aos seus ouvidos, aos seus gostos, e fazem uma religião conforme gosta, segundo os seus gostos. Mas a palavra de Deus às vezes é dura para nós, exige de nós a cruz, as dores, os sacrifícios. O demônio, para seduzir as almas, ele se apresenta com essas palavras doces e agradáveis, mas tem o horror da cruz, horror do sacrifício, horror da penitência, sobretudo horror da humildade. Uma vez o demônio apareceu a um santo, a um monge, e disse para ele: você, em muitas coisas eu sou mais do que você. Você jejua muito, eu nunca como. Você faz muitas vigílias, eu nunca durmo. Mas só tem uma coisa que você faz que eu não faço, que é me humilhar. A única coisa. Então tudo aquilo que eleva as pessoas para a vaidade, para o sentimento de orgulho, é algo diabólico. O que mais humilha o demônio é quando nós nos humilhamos diante de Deus. A humilhação de Jesus, que o levou à morte da cruz, foi uma humilhação do próprio diabo. Se sentiu vaidoso com a morte de Cristo, com a paixão de Cristo, mas quando Cristo morreu, ele viu que estava derrotado. De modo que o compromisso feito por nós no batismo nos leva a essas renúncias. Renunciar a Satanás, as suas pompas e as suas obras. Mas há também uma promessa de servir fielmente a Jesus Cristo. E começa com a nossa fé. A vitória do mundo é a nossa fé, já diz a Sagrada Escritura. E o que é a fé, senão a nossa resposta ao Deus que veio a nós? E dizemos o nosso sim e procuramos viver segundo esse sim. Por isso, a primeira pergunta que fizeram para nós no batismo: crês em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Nós dizemos, através dos nossos pais e padrinhos: creio. Crer no Senhor, que criou todas as coisas e que me criou por amor. E por amor Ele cuida de mim. Por amor Ele me acompanha. Por amor Ele me atrai. Por amor Ele me dá tantas graças, mas Ele quer que eu esteja com Ele. Essa é a primeira condição da fé. Estar com Deus. Dar a resposta: eu creio e quero viver como eu creio. E isso é o que Jesus sempre exige daqueles que pediam uma graça. Tem fé? Crê? Então seja feito como tu crês. Seja feito como tu crês. Então esta fé é a primeira exigência de Deus com relação a nós. Crê? Creio, Senhor. Mas digamos como São Pedro: eu creio, mas aumentai a minha fé, que é tão pequena, que muitas vezes é menor do que um grão de mostarda, muito pequena. Diante das tragédias, dos problemas da vida, Deus quer de nós essa fé. Quando os discípulos estavam apavorados naquela tempestade, parecia que o barco ia afundar e Jesus parecia dormindo. Eles acordaram: Senhor, salva-nos que perecemos.
E Jesus disse para eles: por que temeis, homens de pouca fé? Por isso a nossa vida de batizados deve ser um constante crer. Eu creio, Senhor, eu creio. Digam isso muitas vezes: eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio. Mas foi nos perguntado se nós cremos em Jesus, o Filho de Deus, que nasceu e morreu por nós. Creio, Senhor. Creio que Tu és o Filho de Deus feito homem. E esse crer em Jesus significa crer para estar com Ele. O compromisso de nós que somos batizados é o compromisso de estarmos com Cristo, de vivermos a vida de Cristo. São Paulo diz: tende entre vós os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo. Então isso deve nos levar a estarmos com um amor tão grande, vivendo essa comunhão e união com Cristo no dia a dia. E todo pecado é uma rejeição ao próprio Filho de Deus. Nós vemos na primeira leitura: Naamã entra nas águas do Jordão e é curado da lepra. E Cristo também entra nas águas do Jordão e purifica aquelas águas. Purifica aquela água. Já nos anunciando o batismo que nos cura. Mas é Ele quem cura. Cura as nossas doenças, nossas mazelas, nossas misérias. Como temos que pedir a nosso Senhor esta cura? Nós fomos curados no batismo, porém depois, por nossa má vontade, caímos e adquirimos verdadeiros vícios em nossas vidas. É necessário pedir muito a nosso Senhor essa cura. Mas foi nos perguntado também no batismo: creis no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica? Como nós vemos no Credo, nós dizemos: creio. O Espírito Santo, que é o dedo da mão direita de Deus, como diz o canto do Veni Creator, ou seja, é aquele que nos molda. O dedo tem o símbolo daquele que vai pega uma pedra bruta e vai moldando e faz uma escultura, né? Por isso se diz que o Espírito Santo é o dedo de Deus, ou seja, aquele que vai nos moldando, nos purificando, nos iluminando, nos fortalecendo, nos santificando. Ao Espírito Santo se aplica a santificação das almas, né? E com isso, através da igreja, vai nos santificando, nos purificando, e nós dissemos: creio. Por isso devemos ser dóceis ao Espírito Santo, que vem com tantas inspirações no dia a dia para nós. Faço bem, não faço mal. Deixe essa situação, vá para outra. E através da igreja nós vamos sendo orientados e guiados e conduzidos e santificados pelo Espírito Santo. Esses são então os compromissos que nós fizemos no batismo: renúncia a Satanás e um compromisso sério com o nosso Senhor. Eis o que é a nossa vida de cristãos, e que muitas vezes não cuidamos, não prestamos atenção. Onde nós pisamos é um cristão que pisa, é um ungido que pisa. E como cristãos nós temos uma mãe que nos protege, que nos guarda, que é Maria Santíssima, e peçamos a ela que nos guarde realmente, nos livre de todo o mal e nos acompanhe na nossa vida para que possamos viver esses compromissos adquiridos, feitos por nós no dia do nosso batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.